Graça e paz, igreja. Tá bom aqui, filho? Ele estava me ensinando como segurar o microfone, que eu seguro muito perto. Mas muito interessante que hoje ele já me ajudou 2 vezes. Em uma das duas eu consegui enxergar e ele está uma iniciativa muito bacana. Estou vendo ele já um visionário, alguém que consegue enxergar as coisas sem que seja necessário apontar. O Cláudio estava aqui ministrando a oferta e eu me lembrei uma vez que eu comecei a minha história na igreja, faltava bastante dinheiro para mim não ter nada. Então, eu me lembro que uma vez eu tinha que decidir entre ofertar ou abastecer o carro para poder trabalhar. E naquele momento, quem estava ministrando a oferta estava cheia da unção, igual o Cláudio estava hoje, e me convenceu. Me convenceu se eu vou colocar o dinheiro, seja o que Deus quiser. Fiquei sem dinheiro para abastecer o carro para trabalhar. Só porque só eu e Deus sabíamos disso. E antes de eu sair da porta da igreja, um irmão bateu nas minhas costas e disse: escolhe um posto e enche o tanque. E Deus tocou no meu coração. É para mim ofertar um tanque de combustível para ti. Então, é importante a gente dar esses testemunhos para entender que Ele está conosco. Ele conhece as nossas necessidades, os nossos anseios. E eu estava ali, enquanto o louvor estava tocando, eu estava ali orando e falando com Deus. E Ele me lembrou de uma frase que eu digo sempre em treinamento da nossa turma de vendas. Eu digo que, claro que isso é no mundo natural, né? Tudo é negócio. Ou a gente está comprando, ou a gente está vendendo. E a palavra que Deus vai compartilhar com a igreja, compartilhou e tem falado muito forte comigo nesses dias, é que o que nós estamos nos abastecendo, o que nós estamos comprando, porque a gente só vai conseguir fornecer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente colocou dentro da gente. Quem lembra do último culto que eu ministrei, quem estava aqui, culto de ceia, eu falei que era o meu primeiro culto como pastor, sabe que sempre que eu vou ministrar, eu vou conduzir a palavra, eu dou um pouquinho de testemunho de algo que acontece comigo. E algumas vezes tem acontecido de alguns irmãos, pouquíssimos, graças a Deus, mas vim falar comigo sobre a minha vida, dizendo que bom que tu conseguiu ver isso, ou que bom que... E eu fico com pena, porque na realidade não conseguiu entender. E não é sobre mim, falei já aquele dia, é sobre a mensagem que Deus tem para nós. É uma mensagem que Deus ministrou no meu coração, é uma mensagem que Deus só me chamou para estar aqui, porque quer compartilhar a mesma mensagem com a igreja. Não é sobre nós, nunca é sobre nós, sempre é sobre a mensagem que Deus tem para nós. Há uns dias atrás, eu recebi uma visita de alguém que acompanhou muito o início da minha caminhada, todo o sofrimento, toda a dificuldade. Esse pequeno testemunho que eu dei aqui, era algo que acontecia com frequência. Eu ter que escolher o que fazer com o dinheiro, porque tinha muito mais coisa para fazer do que dinheiro. Então eu tinha que escolher. E essa pessoa, ela acompanhou muito, andou muito comigo, acompanhou muito essa história, esse momento de desafio, de dificuldade. E depois que começou um tempo novo, um tempo de crescimento,
um tempo em que a palavra de Deus começou a sair da Bíblia e fazer parte do meu dia a dia, os resultados também vão mudando. E essa pessoa foi me visitar e logo que entrou fez ali uma fiasqueira, como de costume dele. A esposa pegou no pé e ele já disse, de bate pronto, entrando na porta da minha casa: eu continuo mesmo, eu não mudei. E eu senti, receber aquela visita, que aquilo ali já era o sentimento que tinha no coração dele sobre a minha pessoa. Eu mudei. Eu me esforcei ao longo da noite para ser simpático e mostrar para ele que não, que eu não tinha mudado. Mas na realidade ele estava certo. Na realidade eu mudei. Graças a Deus eu mudei. Na realidade, o chamado de Deus para a nossa vida, conversão, é exatamente uma mudança. Se eu saio da onde eu estava e venho para uma outra igreja, e as pessoas que estão olhando para mim não conseguem ver mudança, então não há uma conversão, há uma troca de religião. E o pior, e quando vem com um jugo, algo que Deus tem falado muito forte no meu coração: não importa como, nem porquê, julgar outra pessoa não é espiritual. Sempre que eu julgo alguém, eu estou sendo religioso. Eu estou achando que eu faço algo, aquela pessoa deveria se comportar como eu estou colocando numa balança dentro de algo que é uma visão minha, mas eu estou sendo religioso. Mesmo que aquela pessoa não esteja fazendo aquilo que está na palavra, o que Deus diz é que eu ore para que eu não faça o mesmo. E com esse entendimento, na realidade a palavra de hoje não é uma palavra de exortação para a igreja. Só peço que você abra bem o seu coração. Você entenda que tudo que alguém coloca a vida à disposição de Deus, a enfrentar desafios, a enfrentar medo, tudo que alguém que está aqui na frente deseja é trazer realmente uma mensagem de Deus para a igreja. E esse é o meu intuito. E acredito que o intuito de cada um que está aqui, trazer a mensagem de Deus para esse tempo, para a igreja. Só porque a mensagem de Deus para esse tempo na igreja, ela é uma mensagem de esperança. O título dessa mensagem é: mantenha a esperança em tempo de tribulação. Por que essa mensagem? Porque a nossa mente, ela está sendo bombardeada. Ela está sendo bombardeada. Nunca a nossa geração viveu tão bombardeada de notícias ruins, de cenários ruins, entre uma crise financeira. Uns defendem a crise financeira, os outros defendem a crise da saúde, mas o cenário que a gente olha é para definir qual a crise que eu vou estar apoiando, que é menos ruim para esse momento. E glória a Deus que a igreja te levantou em jejum e oração. Eu fiz o meu jejum esse tempo, algo particular meu, que eu gosto muito. Um jejum que não foi de alimento, foi de televisão, porque eu entendo que essa é uma visão minha. Mais importante, esse jejum mais importante que mudar a visão de Deus, ele tem que mudar a visão da igreja de Deus. Ele tem que mudar a minha visão.
Eu tenho que continuar crendo e tendo um sonho estabelecido, esperança, caminhando como alguém que é um portador da palavra de Deus, daquilo que Deus diz sobre mim, daquilo que Deus diz sobre a igreja. Eu não posso negar, eu não posso ser negligente. Existe, mas o que tem que prevalecer na minha fala, na minha crença, na minha vida, é a palavra de Deus, apesar de todo o cenário que nós temos vivendo. E a palavra de Deus para a igreja hoje é essa. Eu queria que colocasse um louvor, mas deu um probleminha, mas Deus é bom demais. Esse louvor eu não saberia que nós poderíamos ter ele aqui ao vivo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E eu vou pedir que o pessoal do louvor suba aqui em cima, para que a gente possa estar colocando esse louvor, para que eu e você, o que Deus quer hoje, o que Deus vai fazer hoje aqui, é trazer de volta a nossa esperança e os nossos sonhos. Acima de tudo, que nós possamos continuar crendo nos nossos sonhos, independente do que o mundo está dizendo, independente de tudo que está acontecendo, que nós possamos caminhar com algo bem estabelecido. Eu quero ir além da palavra sonhos, eu quero colocar aqui realizações, desejos, aquilo que a nossa mente não tem conseguido mais imaginar, porque está preocupada, porque está vivendo as dificuldades, porque está dentro da nossa mente. O que tem que ficar vivo, o que Deus vai trazer hoje com bastante força, é os nossos sonhos, aquilo que Ele colocou no nosso coração. Por isso eu vou pedir, enquanto esse louvor está tocando, você possa fechar os seus olhos e começar a trazer a imagem ou de um sonho, ou de algo que você deseja para agora, a imagem contrária daquilo que tem te preocupado. Tem algo aqui que está direto na minha mente e não é positivo, está me assombrando. Isso vai ser trocado agora pelo mesmo cenário, mas um cenário positivo de realização. Deus hoje vai trazer à tona, vai restaurar sonhos. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora.
a imagem de um sonho é essencial para que eu possa caminhar numa direção, para que eu possa saber para onde eu estou indo, para que eu possa colocar diante de Deus algo concreto. Se você não conseguiu visualizar nenhum sonho, aqui nós já temos um grande problema. Se você conseguiu, glória a Deus, que hoje esse sonho vai receber da parte do Senhor renovo. E eu escolhi esse louvor porque a mensagem da Bíblia que eu quero ler com vocês hoje está no livro de João 11, 17. Nós vamos iniciar no 17 e vamos até o 44. Fala da ressurreição de Lázaro. João 11. Vamos iniciar no 17. Amém? Amém? Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Onde vocês colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: venha, veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai,
eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem ir. Essa história aqui, existe alguns detalhes que me chamam a atenção. Essas duas irmãs, elas tinham um desejo. Elas não estavam vivendo o melhor momento da sua vida. Elas não estavam... Aquilo a qual elas queriam realizar não aconteceu. E o que me chama a atenção, é que entre aquilo que Deus tem para cada um de nós e aquilo que nós somos hoje, há um espaço. Esse espaço se chama tempo. Quando eu conto um pouco da minha história, eu estou falando de um tempo a qual eu tracei como um sonho claro na minha vida, a palavra pastor, ela é uma consequência daquilo que eu tracei para ser um homem de Deus, um homem segundo a vontade de Deus. E eu comecei a caminhar nessa direção e estabeleci diante de Deus sonhos. Sonho de ser pastor, sonho de conseguir evoluir como ser humano, sonho de conseguir ajudar pessoas. E o tempo a qual eu coloquei isso diante de Deus parecia tão longe da minha realidade. Alguém com tantas limitações, só porque esse tempo chegou. Esse tempo tem chegado. E eu noto, tem algumas coisas dentro de nós que nos impedem de realizar nossos sonhos, que nos impedem de construir entre a nossa realidade e os nossos sonhos uma ponte. Quando eu olho para esse texto aqui, ele me chama a atenção alguns detalhes. Na realidade foram três detalhes muito importantes que me chamou a atenção aqui nesse texto. O primeiro deles está no 21 a 25. 21 a 25, Marta diz assim, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem. Na fala de Marta, e depois mais na frente a Maria vai repetir a mesma coisa. Na fala dessas duas irmãs, elas estão colocando o primeiro cenário em cima de um passado, em cima de algo que não aconteceu. Se o Senhor estivesse aqui. E tem muitas coisas da nossa vida que nós não realizamos, preso em algumas coisas do nosso passado. Essa é a primeira coisa que Deus fala muito forte aqui comigo. Elas começaram a projetar a conquista delas diante de Jesus no passado. E o pior, quando Jesus diz, ele vai ressuscitar, para onde que elas projetam? Quem sabe para onde elas projetam? Para o futuro. Eu sei que vai, naquele dia, quando
Quando eu começo a viver a minha vida voltada para coisas do passado, o máximo que eu possa conseguir é ficar depressivo. Quando eu começo a viver a minha vida jogando para o futuro, eu posso conseguir pré-ocupação, que ainda não aconteceu. Eu vejo que o que Deus tem falado muito comigo, está trazendo hoje através da minha vida para a igreja, é essa pré-ocupação, criando cenários na mente de coisas que ainda não aconteceram e deixando o sonho, aquele cenário de um sonho que um dia foi estabelecido e colocado diante de Deus, se apagar. E aquilo que está se concentrando são pré-ocupações, coisas que ainda não aconteceram, mas começa a gerar uma imagem, começa a gerar um medo. Outro detalhe que faz eu jogar no futuro é a procrastinação. Eu tenho um propósito de Deus, mas eu vou jogando para depois. Eu tenho sonhos, mas eu não estou vivendo no meu presente. Outro detalhe também é a ansiedade. Eu começo então a viver ansioso, projetando no futuro, esquecendo daquilo de mais importante, que é a resposta que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. E Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou. Jesus joga ele na vida dessa mulher e ele quer trazer isso para nós hoje. Jesus não foi na nossa vida e Jesus não será na nossa vida. Ele é. Ele está aqui agora. Ele é. Eu sou. Cada um de nós tem sonhos, foi colocado diante de Deus, tem esperança, tem desejos. O que Deus está dizendo agora é: eu sou na vida de vocês. Eu sou, eu estou aqui, é no presente, é este o momento. Amém, igreja? Outro detalhe muito importante, está no versículo 38 e no 44, é o segundo detalhe que me chamou a atenção. No versículo 38, fala assim: melhorou? No versículo 38 fala assim: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. E no 44 fala assim: e o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e os rostos envoltos num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas, deixe-o ir. Naquele momento ali, tudo que era natural, Jesus não botou a mão para fazer. Jesus fez algo e não tem como imaginar, né? Tem como hoje, se nós presenciar isso, imagina, 4 dias, já proposital, esperou ser 4 para não dizer uma crença, e ele não queria que o poder de Deus fosse questionado. Então, 4 dias depois, ele fez algo sobrenatural, ressuscitou alguém morto, e ele pediu para rolar a pedra,
ele pediu para tirar as faixas. E as pessoas que estavam ali, e eu tenho certeza que ninguém estava entendendo. Eu tenho certeza que se isso acontecer hoje entre nós podemos até se mexer para fazer alguma coisa, mas nós não vamos entender o tamanho do sobrenatural que é presenciar isso. Mas o que Deus falou no meu coração? Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, mesmo que a gente não consiga compreender na nossa limitação humana, que a nossa parte, que aquilo que Deus diz, cabe a mim e a você fazer, independente da situação, nós possamos fazer. Se queremos experimentar esse milagre de Deus, temos que dar o nosso passo de fé. E a terceiro cenário que Deus fala ao meu coração nesse texto, está lá no 37. E diz assim: outros porém disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Que desafio, né? Continuar crendo que Deus é conosco, mesmo depois que tudo parece perdido. Mesmo depois que já aconteceu. A nossa fé, ela, se a gente conseguisse mensurar o poder que a gente tem, quando a gente caminha com a fé, com essa visão que Deus colocou, algo muito que acontece muito com a gente é o início de uma caminhada com Deus. A gente caminha tanto pela fé, até dei um testemunho aqui, pequenininho, essa questão de receber o presente logo na saída, quando ousei ter fé. Mas a gente tem tantos relatos para falar, em que caminhamos pela fé e Deus moveu o sobrenatural. E com o passar do tempo, a gente acaba experimentando menos isso. Eu vou falar de mim. Não tem como eu falar sem ser de mim nesse momento. Eu não tinha nada a perder. Eu não me preocupava. Eu saí de um cenário a qual eu já tinha destruído tudo. Então, eu não tinha medo nenhum de ousar. Eu não tinha medo nenhum de caminhar pela fé. E eu recebia de Deus tanto sobrenatural, tantos testemunhos, tantos, que a gente faz aliança de oração com um casal e faz bem-vindo à família e vai limitando. Eu vou contar um por cenário, um por dia, e tem testemunhos para contar toda a vida, mas a grande maioria deles, testemunhos sobrenaturais do poder de Deus, conciliado a esse tempo, eu não tinha medo de perder nada. Eu não tinha nada. Depois, quando as bênçãos de Deus começam a vir, existe um estágio que Deus quer virar. Eu creio, apóstolo, que o Espírito Santo está revelando que chegou a chave. Essa é a chave. Existe um estágio que Deus quer virar na igreja dele, para que ele possa continuar abençoando, prosperando, para que ele possa continuar transformando, capacitando, para que ele possa concluir o processo dele. Nós não podemos ter medo de perder aquilo que foi ele que nos proporcionou. Quando esse medo começa a se estabelecer, eu paro de olhar para uma imagem clara e estabelecida por ele no início da minha caminhada, e eu começo a deixar a minha mente a imaginar cenários. Será que vai dar certo aqui?
mas isso aqui eu tenho que... E esse problemas, desafios, dificuldades. E o mundo lá fora está se especializando em bombardear a nossa mente com esses cenários. Porque isso faz com que cada vez a gente possa ficar cada vez mais escravizado nas nossas limitações. Eu quero convidar a abrir um versículo diferente. Livro de Mateus 14, do 22 ao 31. Amém? Todos acharam? Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das 3 da madrugada. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos os viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se és realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Eu acho interessante que Jesus dá um direcionamento, e aqui só está falando aqui, se vocês lerem depois com o tempo, em casa, vão ver que Jesus, tem uma tradução que diz que ele insiste, a outra que diz que compeliu Jesus, mas todas elas é voltado para a ideia de que eles não estavam muito a fim de ir. Porque na realidade eles já haviam estado em uma tempestade em alto mar, com Jesus junto. Já tinham passado bastante dificuldade. E nesse cenário Jesus nem estaria, né? Mandou eles ir sozinhos. E o vento soprava contra. Se estabeleceu ali um cenário assustador. E Jesus aparece de longe. De longe. E tanto é que eles se assustaram e diz que eles gritaram, se é o Senhor mesmo. Então também não tinham certeza se era Deus, se era Jesus. Mas o direcionamento de Jesus naquele momento foi, venha. Pedro anda um pouco sobre as águas. E o que me chama a atenção aqui é que ele começa a andar e quando ele olha e ele se assusta, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita, mais uma vez, fortalecendo o que está narrando aqui, que Jesus estava longe aos olhos dele. E o que eu acho maravilhoso é, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e pegou. No mesmo instante. Por mais que pareça que o cenário a qual a gente vive, Jesus está atrasado, Deus não chegou a tempo, está longe, porque o vento está soprando forte, porque temos passando dificuldades, porque está desafio, porque lá fora não está soprando como queríamos que fosse. Jesus já fez isso, preparando aqueles homens. E se é isso que vai fazer com que a gente se prepare e fortaleça a nossa fé, amém.
mas o que tem que prevalecer em nós é a palavra que Deus lançou. Vejo vocês do outro lado. Ou então, caminhe, faça o impossível. Estou aqui. O que tem nos assombrado nesse tempo, quando a gente entende que quando nós nos convertemos, e Deus, e se você não tem isso bem claro, tem que se converter, é forte. Se você não tem bem claro o momento que você se conectou com Deus e ficou claro um direcionamento dele na sua vida, se você não tem isso estabelecido ainda, tem que se converter. Esse é o contato, esse é o ponto de partida que faz com que a gente esteja num cenário e agora comece uma caminhada aonde eu posso afundar. Eu posso ser uma ponte, agilizando a minha conquista da onde eu estou para esse cenário a qual Deus colocou diante de mim, e eu posso afundar no abismo do meu medo, das minhas inseguranças, da minha incerteza. E fora da igreja, infelizmente, tudo que a gente vai se alimentar, ou quase tudo, tem a ver com essa projeção: insegurança, medo, incerteza. Dentro da igreja, em conexão com Deus, com a palavra, em oração, como o Cláudio disse aqui, em relacionamento, eu consigo continuar crendo naquela palavra que Ele lançou lá no início da minha caminhada, mesmo quando o vento sopra contra, mesmo quando eu sinto que estou afundando e Deus está distante. Se Ele traçou essa caminhada, é só eu clamar, e por mais distante que esteja, a Bíblia nos garante que Ele estende a mão. Que Ele estende a mão. O que Deus tem para mim, falado muito forte ao meu coração, é que nós possamos conseguir viver nesse tempo desafiador, aonde o vento sopra contra, aonde o cenário é assustador, acreditando naquela palavra. Lembra daquele dia quando Ele trouxe uma imagem clara e disse: caminhe nessa direção, caminhe nessa direção. Eu quero chamar o louvor. Eu quero que você que tem essa imagem clara, quem ainda não tem, existe um princípio, eu não ia fazer isso, mas o Espírito Santo pediu para fazer. Existe um princípio que faz com que Deus nos escolha. Esse princípio se chama reconhecimento. Se você ainda não tem, e reconhecer essa noite que você não tem, você vai ter. Você vai ter essa conversão hoje em nome de Jesus. Você vai ter esse projeto de Deus estabelecido na sua vida hoje em nome de Jesus. Mas para isso você tem que reconhecer. Se tem aqui alguém que ainda não consegue identificar ou lembrar o dia que teve esse contato com Deus, o dia que Deus deixou claro e estabelecido um chamado e um propósito na sua vida, eu vou pedir para que você fique de pé, que hoje vai ser esse dia, o dia de Deus trazer para a sua vida aquilo que Ele trouxe na minha,
há 11 anos atrás, que foi um sentido. Se você está aqui e ainda não consegue identificar o sentido da sua vida, eu não vou pedir que venha aqui na frente para respeitar o momento que estamos vivendo, mas eu vou pedir que fique de pé, que nós vamos orar por você, e vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser um divisor de águas. Vai existir a sua vida até esse momento, e vai existir a sua vida do momento a qual você teve o seu contato com Deus. Tem alguém aqui que ainda não tem? Eu quero dizer assim, ó, Deus, isso não estava previsto, tá? Eu não iria fazer esse apelo, mas o Espírito Santo tocou no meu coração que tem vidas que ainda não tem essa imagem estabelecida, que ainda não tem esse sonho claro, que ainda não tem esse projeto de Deus. E esse é o princípio. Senão, não existe como nós trilhar o propósito a qual Deus tem para nós. Existe alguém que ainda não tem? Deus quer trazer sentido, Deus quer trazer um sonho, Deus quer trazer um propósito para a sua vida nessa noite. Amém? Todo mundo tem? Todo mundo tem. Então, neste momento agora, quem entende que tem sido assombrado por pensamentos, por insegurança, por medos, por preocupações, e tem impedido que essa imagem, esse sonho que foi estabelecido por Deus, quem sente que está ficando longe, ou que está afundando nessas preocupações, o que Deus quer hoje é te dar a mão, é mostrar que está contigo, é restaurar o teu sonho, é te levar de volta para o barco e continuar te conduzindo na direção, no sonho a qual foi estabelecido no dia que você se converteu. Quem quer esse renovo, fique de pé, reconheça, coloque diante de Deus esse reconhecimento, e essa imagem que você tem, você vai trazer ela bem forte na sua mente agora. Todo mundo que ficar de pé agora vai colocar diante de Deus essa imagem desse sonho estabelecido por Deus, e você vai receber da parte do Senhor. E eu tenho convicção no que eu estou falando, porque Ele ministrou poderosamente isso na minha vida. Quando eu comecei a me assustar, quando eu comecei a achar que onde eu estava era muito profundo, quando eu comecei a sentir preocupações de perder aquilo que eu não tinha, foi Ele que me deu. Quando eu comecei a viver assim, eu comecei a me sentir afundando. Eu clamei a Ele, Ele me deu a mão e Ele disse: não temas, não temas, eu estou contigo, não temas. É o que Ele quer dizer para a igreja dele hoje. Coloque bem claro os seus sonhos diante de Deus. Enquanto o louvor tocar, cada um que estiver de pé, colocando os seus sonhos diante de Deus, vai receber da parte do Senhor esse renovo, em nome de Jesus. E por que eu digo cada um que estiver de pé? Porque o ponto de partida é o reconhecimento. Se você reconhece que precisa, Pedro gritou: Senhor! Ele era um apóstolo ungido, alguém a qual foi escolhido para ser os líderes dos apóstolos, e ele gritou, ele reconheceu: Senhor, a tua palavra está lançada, mas eu estou afundando no meu medo, eu estou afundando porque eu estou olhando para outro cenário. E prontamente Jesus esticou a mão diante do reconhecimento de Pedro e trouxe à tona, direcionou ele novamente,
Então agora você vai começar a colocar diante de Deus os seus sonhos, essa imagem positiva. Ele quer construir essa ponte, Ele quer restaurar, Ele quer tirar você desse cenário de medo e de preocupação, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pai querido e Deus amado, neste momento nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a fé. Nós vamos dar o nosso passo, nós vamos remover, Senhor, remover a nossa insegurança, remover o nosso medo. Nós vamos nos comprometer, meu Deus e meu Pai, em fazer aquilo que cabe a nós e crer, Senhor, e crer que aquilo a qual não está no nosso controle, o Senhor é um Deus vivo, presente, que lançou uma palavra sobre as nossas vidas, e que essa palavra da tua parte irá prevalecer. Aquilo que tem impedido que essa palavra, Senhor, venha se estabelecer em nossas vidas, somos nós. Por isso, meu Deus e meu Pai,
que esse tempo que nos levantamos em jejum, em oração, em busca pela Tua palavra, possa cada dia mais alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção que o Senhor está conosco, que o Senhor nos dará a vitória, porque a Tua palavra nos diz isso. E com esse entendimento, Senhor, nós saímos desse culto hoje, com esse entendimento, crendo, Senhor, no Teu sobrenatural, crendo, Senhor, que o Senhor fará aquilo que não está no nosso alcance. Com esse entendimento nós te oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vale, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus Cristo. Pais que têm filhos de 13 a 15 anos, entrar em contato com o Du e com a Paula. Quer falar um pouco mais? Só entrar em contato com o Du e com a Paula, tem novidades aí. Tá bom assim? Amém, igreja. Apóstola, posso encerrar? Agradecer demais o louvor, dizer que gostei de dar um desafio para vocês. Tenho outro. Depois nós vamos conversar. Tem um chamado de Deus aí para nós adorar a Deus dentro do shopping. Era para falar depois, já falei agora. Que possamos colocar a nossa vida sempre à disposição de Deus, aceitando os desafios, que Ele é fiel, assim como foi hoje, para nos sustentar. Amém? Vá na paz, faça um coraçãozinho para o seu irmão, em nome de Jesus.